cá estamos de volta para mais uma conversa sobre aves. Bem-vindos, bem-vindos Hoje vamos falar do milhafre preto. Olá, Gonçalo. Pois hoje temos rapina. Temos rapina, mais uma vez. As rapinas tardaram, mas depois agora chegaram em força, não é verdade? Já não era sem tempo. Já não era sem tempo. Então, e conta-nos lá, onde é que viste o teu primeiro milhafre e em que condições é que, se é que te lembras disso, que isto já foi há uns Lembro-me anitos? lembro muito bem, foi no mesmo dia do Mel Azul, que relatamos na conversa anterior, e foi no mesmo concelho, que foi em Castelo de Vide, no dia 24 de março de 1989. Como eu relatei, tinha vindo passar uns dias ao Alentejo com o meu tio e com a família, por alturas da Páscoa, tinha convencido o meu tio a vir dar uma volta para o norte alentejano para tentarmos ver algumas espécies que eu tinha visto no ano anterior e que o meu tio ainda não conhecia. Por acaso o milhafre preto ele já conhecia, foi novo, foi para mim. Mas isto não foi na vila, foi numa albufeira que há perto de Castelo de Vide, chamada Albufeira de Póvoa e Meadas. Fica entre Castelo de Vide e Nisa. Portanto, depois de estarmos em Castelo de Vide, fomos até à barragem e quando chegamos à barragem passa um milhafre preto a voar. Para mim foi novidade. É um bocadinho surpreendente uma espécie que é tão frequente eu ter demorado bem mais de um ano até ver um. Portanto, eu não vi nenhum em 88, só vi em 89. Como é que isto se explica? Explica-se porque eu tinha andado muito na região de Lisboa e arredores, onde quase não há milhafres pretos. Tinha andado pelo Algarve, onde também não há milhafres pretos, a não ser na passagem, e tinha andado um bocado pelo estrangeiro e depois tinha andado noutras zonas do país no inverno. Portanto, não me tinha ainda cruzado com nenhum na época própria nos sítios certos. E então foi em março de 89 que eu finalmente vi um milhafre preto então na zona de Castelo de Vide. Esta é uma rapina migradora, Precisamente, migradora, e isso que está aliás espelhado que até no lhe dá nome o nome, não é? científico. Pois, Como? até lhe dá o nome, não é? Exatamente, Milvus está migrans. espelhado no nome científico, que é Milvus migrans, embora o nome original não fosse esse. O nome original era Falco migrans. Eu já referi em conversa sobre outras rapinas que o Linneu enfiou as rapinas quase todas no género falco, com exceção das maiores, das grandes águias e dos abutres. Mas esta espécie não foi descrita pelo Linneu. Foi descrita por um naturalista e médico holandês chamado Peter Bodert. E em 1783, o Peter Bodert descreveu o milhafre como sendo falco migrans, ou seja, ele manteve o género do Linneu, mas não foi o Linneu que o descreveu porque não havia milhafres pretos na Suécia. O Linneu, como já referimos, era sueco, embora tenha descrito espécies de outros países, não conhecia o milhafre preto. Hoje em dia já há milhafres pretos na Suécia porque eles expandiram-se um bocado para o norte da Europa, mas na altura não havia. E, portanto, foi o Baudelaire que descreveu, alegadamente, foi em França que ele encontrou o primeiro exemplar que descreveu. E, portanto, é descrito como falco migrans. Migrans quer dizer que migra, portanto, é uma referência ao padrão migratório, que já vamos falar a seguir. O género Milvus aparece mais tarde, em 1799, pela mão de um naturalista francês chamado Lacépède, Bernard Germain Etienne de Lacépède, um homem multifacetado que nasceu em 1756 e que estudou imensa música, portanto dedicou-se imenso à música, estudou piano e órgão, depois dedicou-se imenso à física, escreveu 2 tratados da física sobre a eletricidade e sobre a física geral e particular, e depois começou a interessar-se pela história natural e ajudou o Buffon, que também era um autor francês, na sua obra Histoire naturelle. Só que depois da Revolução Francesa, que foi em 1791, ele torna-se membro da Assembleia Legislativa. A partir de 1800 dedica-se à política e nos últimos anos da sua vida, que ainda durou mais 25 anos, ele deixou a história natural. Portanto, ele, entre música, física, história natural e política, foi de facto um indivíduo que se dedicou a muitas coisas. E, entre outras coisas, então, ele propôs algumas alterações taxonómicas, entre elas a criação deste género Milvus, onde foi colocado o milhafre
preto e o milhafre real, que curiosamente são as duas únicas espécies de aves do mundo a pertencer ao género Milvos. E existem as duas cá em Portugal, não é? Sim, exatamente. Uma de verão, que é o milhafre preto, e a outra de inverno, embora com uma pequena população reprodutora também no Nordeste, mas essencialmente invernante, que é o milhafre real, de que já falamos em conversa anterior. E por acaso era uma das coisas que eu também tinha intenções de perguntar, que é, para quem ainda não conheça bem as espécies, como é que distinguimos o milhafre preto do milhafre real? Bom, há um critério que não é normalmente um critério muito bom, mas que é um critério auxiliar, que é a data de ocorrência. Portanto, como eu disse, no verão normalmente é preto. Verão, quem diz verão é primavera-verão. Portanto, estamos a falar de abril a setembro, é preto. De outubro a fevereiro é real. Mas isto não é um critério 100% seguro. Primeiro porque há alguns reais a nidificar no interior norte e centro, e às vezes até aparecem no Alentejo na primavera. Portanto, podem aparecer reais na primavera. E também podem aparecer pretos no inverno. Não muitos, mas aparecem. E depois porque há épocas de sobreposição, como por exemplo em março. Em março vê-se os dois facilmente. Portanto, isto é um critério auxiliar. Os critérios mais seguros são os critérios morfológicos. Portanto, o aspecto da plumagem, principalmente a forma, e aí as características que os distinguem são, em primeiro lugar, o milhafre preto. Ele não é preto, apesar de se chamar assim em português e em inglês também é black kite, e em francês é Milan Noir, mas ele não é preto, é castanho. Castanho razoavelmente escuro, não é castanho quase negro, é um castanho bastante escuro. E enquanto que o milhafre real é um pouco mais claro, tem umas manchas brancas que às vezes se chamam coloquialmente janelas na parte intermédia das asas, e tem a cauda mais longa e mais bifurcada. Aliás, uma característica que distingue os milhafres das outras rapinas, de todas as outras rapinas europeias, é que os milhafres ambos têm a cauda bifurcada. Bifurcada no sentido de E que muito longa, não é? a longa, mas bifurcada em vez de ser quadrada, ou seja, bifurcada eu quero dizer que é mais longa na parte lateral do que na parte central. Ou seja, as retrizes, que são as penas da cauda, as retrizes externas são mais longas que as retrizes centrais. Só que, portanto, mais nenhuma rapina europeia tem a cauda bifurcada. Noutros continentes há, mas na Europa não. Portanto, se virmos uma rapina com a cauda bifurcada, é um milhafre, se não houver ali nenhuma anomalia. Depois, entre eles, também se distingue a forma da bifurcação, porque o milhafre preto tem a cauda ligeiramente bifurcada. É castanha escura e é ligeiramente mais comprida nas laterais. O milhafre real tem a cauda fortemente bifurcada, portanto, há uma diferença grande de comprimento entre as retrizes centrais e as retrizes laterais. Além disso, o milhafre real tem a cauda normalmente arruivada. Ele era popularmente conhecido como rabo de bacalhau, porque a forma da cauda faz lembrar aqueles bacalhaus secos quando estão espalmados, que ficam com aquele formato triangular, não é? Que se vê às vezes à venda nas lojas. E, portanto, por analogia, embora o nome rabo de bacalhau também esteja documentado para o milhafre preto, que tem a cauda do mesmo formato. Outra característica que os distingue é, em voo, o número de penas de primárias, que são as penas de voo exteriores, o número de primárias destacadas, ou seja, aquelas que nós conseguimos contar individualmente, que às vezes também coloquialmente chamamos dedos. Dedos são aquelas penas que nós conseguimos contar, que no milhafre real são 5 e no milhafre preto são 6. Portanto, o milhafre preto tem mais uma primária visível. Claro que isto no terreno nem sempre é muito fácil, porque as aves, se estiverem em movimento, é difícil nós conseguirmos contar as penas individualmente, mas em fotografia vê-se muitíssimo bem. Convém, Já contudo, para não dizer quando eles mudam as penas, não é? Como quase pois, todas as eu ia rapinas falar vão nisso. mudando uma de vez em quando, não é? Eles, quando mudam as penas, se não houver nenhuma pena perdida por acidente, a muda dá-se em simultâneo nas duas asas. E às vezes acontece estarem a mudar as primárias, e então não é raro, e eu já vi isto várias vezes em fotografia, aparecer um milhafre preto só com 5 primárias destacadas. Destacadas no sentido de nós conseguirmos contá-las individualmente, assim que estão separadas das restantes. Portanto, embora a regra seja milhafre preto 6 primárias, milhafre real 5 primárias, às vezes aparece milhafre preto só com 5 primárias porque está a fazer a muda. Daí que seja importante nós usarmos vários critérios. Portanto, recapitulando, devemos usar a cor da plumagem, o comprimento da cauda,
o número de primárias, eventualmente o aspecto geral da ave, porque o milhafre real é mais contrastado entre os tons ruivos, brancos e castanhos, e depois, eventualmente, a época do ano como critério auxiliar. Em termos de distribuição, isto é uma ave do velho mundo, não é? Basicamente, mas quando eu olho aqui para o Webert, para os registros, isto aparecem registros desde lá de cima, quase no Polo Norte, ou seja, até cá abaixo à pontinha da Oceania. Sim, pronto, o milhafre preto, como disseste, é uma espécie do velho mundo, eles só não ocorrem nas Américas e na Antártida, mas no velho mundo tem uma distribuição vastíssima que abrange a maior parte da Europa, não vai às Ilhas Britânicas, mas de resto é a maior parte da Europa, desde Portugal até à Finlândia, estende-se pela Ásia fora até ao Japão, portanto vai até ao Extremo Oriente, e depois apanha a Ásia a norte dos Himalaias e a sul dos Himalaias, sendo que as populações a norte dos Himalaias são migradoras, mas as que estão a sul, ou seja, na Índia, no sul da China e na Indochina, aí já estão presentes o ano todo. Depois ocorrem na Austrália, ocorrem na África subsaariana e ainda no Egito, portanto, descem o Vale do Nilo, África subsaariana toda, praticamente, sul da Península Arábica e ainda Madagascar. E, portanto, estão presentes, de facto, numa data em pelo menos 4 continentes. Há várias subespécies, no total são 7, embora o número tenha variado ao longo dos anos, porque houve alguns que hoje estão separados, como o Yellow-billed Kite, que é o africano, que é o Milvus parasitos, ou a egípcios, que estava separado, que agora está separado, mas às vezes os livros há aqui algumas confusões por diferentes abordagens. Mas são 7 subespécies que têm diferenças então na cor do bico, na plumagem, nos tamanhos, mas a nossa é a subespécie nominal, portanto, o Milvus migrans, e que é totalmente migrador. Totalmente, enfim, totalmente aqui é relativo porque há alguns indivíduos que ficam presentes por cá durante o inverno, aparentemente. Portanto, essencialmente migrador transsaariano, é o que podemos dizer. Ok? Portanto, nidificação cá não há. Nidificação cá há muita. Eles nidificam cá e invernam em África. Ok, certo. Ou seja, eles vêm para cima. Claro, claro, claro. Eles vêm para cima. Aliás, esta espécie tem um calendário de migração bastante curioso, porque chega cedo e parte cedo. Eles começam a chegar em fevereiro, embora a maioria chegue já em março. Aliás, eu vi o primeiro também em março, mas eu quase todos os anos vejo os primeiros em março e às vezes vejo em fevereiro. Depois reproduzem-se também na primavera, mas vão-se embora igualmente cedo, em julho e agosto, a maioria vai-se embora e em setembro, ao contrário de outras rapinas estivais, por exemplo, as águias cobreiras nós vemos facilmente quase até ao fim de setembro. Milhafres pretos não, os milhafres pretos vão-se embora muito cedo e até há casos de partida documentados. Por exemplo, uma das regiões onde a espécie é mais abundante, porque nidifica colonialmente, é na região de Coimbra, ali no Vale do Mondego. Tem lá uma colónia que acho que já chegou a ser contada com qualquer coisa como, penso que 68 casais por volta do ano 2000, portanto uma colónia importante, não sei quais são os números atuais, e houve um ano, isto está publicado no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, por exemplo, no ano 2004, foi registada a data em que a maioria das aves se foi embora, que foi no dia 8 de agosto. Portanto, nesse dia foram vistos centenas de milhafres a seguir para sul. E porque eles podem migrar em bando. E a propósito de migrar em bando, eu encontrei uma informação muito curiosa acerca da situação no sul de Espanha. Portanto, como acontece com as rapinas de médio e grande porte, não, eles são aves planadoras, não gostam de atravessar o mar, porque no mar não há correntes térmicas ascendentes, essas correntes só se formam sobre terra, aquelas correntes que se formam ao meio da manhã quando o ar aquece, e então os milhafres atravessam o Estreito de Gibraltar, quer na primavera, quando vêm para cima, quer no outono, quando vêm para baixo. Ora,
há estimativas, porque também aparecem desculpa, na Península Ibérica, neste caso em Espanha e Gibraltar, milhares de passagem, milhares pretos vindos de Espanha, de França, da Alemanha, da Suíça, e até há duas recapturas de aves anilhadas na Polónia. Mas pronto, de França e da Alemanha vêm muitos. E há estimativas, embora é difícil censar, mas há estimativas de quantos milhares pretos é que atravessam o estreito na migração outonal. E as estimativas apontam para qualquer coisa como 180 mil milhares pretos a atravessar o Estreito de Gibraltar de julho até setembro, o que faz com que esta seja a rapina diurna mais abundante a usar este corredor de migração através do Estreito de Gibraltar. Ok? Portanto, 180 mil, é uma estimativa. Deve ser um trabalho engraçado contar isso. Sim, mas atenção, eu sei que hoje em dia há contagens feitas lá no Observatório do Estreito, mas esta estimativa que vem aqui no livro The Birds of the Iberian Peninsula baseia-se mais em estimativas populacionais das aves espanholas e francesas. Se calhar também já usam radares para isso. Sim, mas este livro já foi publicado há uns anos, não sei exatamente, mas eles aqui explicam que se basearam nas estimativas da população nidificante em Espanha e em França. Mas eu até queria contar outra coisa engraçada que vem neste livro, que é eles cruzam o estreito, mas que quando há ventos fortes de leste, que às vezes acontece no Estreito de Gibraltar, que é quando há o chamado levante, se houver um levante muito forte, eles não conseguem atravessar, portanto isto atrasa o cruzamento do estreito, a travessia, quer na primavera, quer no outono. E que quando isso acontece, portanto, dar essa lestada, como às vezes se diz, portanto, esse vento do levante, os milhares ficam ali à espera alguns dias até poderem atravessar o estreito, até haver condições. Só que estão a chegar mais, que estão a migrar, portanto, quer de sul para norte na primavera, quer de norte para sul. E eles dizem que, portanto, eles vão-se acumulando ali milhares à espera de haver condições para atravessar, e que às vezes isso pode resultar vários dias, e que quando finalmente surgem essas condições, vão os milhares todos a atravessar, e que dizem eles no livro que é um dos espetáculos avifaunísticos da natureza mais espetaculares da Península Ibérica, e que até existe um termo localmente usado pelos observadores para este fenómeno com os milhares, que é a milanada. Milanada, portanto, que é assim uma passagem em massa de milhares, principalmente no final do verão, que é quando há mais, porque nasceram os juvenis, e que, quando isso acontece, em poucas horas pode haver milhares de aves a atravessar. E eles referem um episódio que foi no dia 2 de agosto de 2011, 2 de agosto, em que em apenas 7 horas, que foi entre as 11 e as 18 horas, cruzaram o Estreito de Gibraltar 24 mil milhares pretos. Ok? É assim uma coisa que deve ser realmente impressionante, mas que resultou dessa... Não consigo imaginar, acho eu. Não se consegue imaginar, porque foi uma dessas situações em que houve uma acumulação de milhares. É tipo, olha, imagina que é uma data de gente que quer passar uma ponte e a ponte está fechada, né? E quando a ponte abre já houve ali uma acumulação de gente ou de carros e de repente passa tudo em massa. Só que como o estreito é largo, eles não têm que estar a fazer fila, então vai tudo de uma vez. Portanto, deve ser realmente um espetáculo impressionante, que também se pode registrar na primavera, quando houver assim estes bloqueios por causa do vento, embora na primavera não sejam tantas aves como são no outono. Mas pronto, esta da milanada, eu li isto, também achei uma certa piada. Também achei curioso ao olhar para o nosso Atlas, em particular a comparação entre o segundo e o terceiro Atlas, o facto de aparecerem uma série de novos locais de registro da espécie, provavelmente até novos locais de nidificação, imagino eu, não é? Porque isto é essencialmente virado para aí. Sim. E engraçado o Algarve, que já é uma zona com relativamente pouco número de registros, acho que ganhou foi uma série de bolinhas vermelhas, ou seja, locais onde deixou de aparecer a espécie. Bom, sim, eu também estive a ver o texto, então comecemos pela expansão. Efetivamente, houve um incremento muito acentuado, especialmente no Noroeste, portanto no Minho, no Douro Litoral e na parte ocidental de Trás-os-Montes, portanto Distrito de Vila Real, Bragança, Viana do Castelo,
Bragança não, peço desculpa. Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Porto. É onde houve a maior expansão da espécie, que aliás se está a expandir para norte noutras zonas da Europa. Eles também se estão a expandir no norte de Espanha, na franja norte de França, a franja norte da Alemanha, entraram na Suécia e em grande parte da Finlândia. Portanto, eles parecem estar a expandir-se para norte e possivelmente isto que se verifica no norte de Espanha, no noroeste de Espanha e no norte de Portugal, pode fazer parte dessa tendência de expansão. A verdade é que eles hoje em dia são mais frequentes no noroeste do país do que eram. Portanto, claramente uma expansão. Em relação ao Algarve, efetivamente o texto do Atlas fala numa regressão acentuada no Algarve. Eu aqui discordo desta interpretação, eu acho que não houve regressão nenhuma, ok? O milhafo preto não nidifica no Algarve como já não nidificava no Atlas anterior. O que acontece no Atlas anterior é que há apenas um registro de nidificação confirmada na zona de Faro, penso que teria sido ali na zona do Ludo ou qualquer coisa, e depois há várias bolinhas pequenas que são, portanto, nidificação possível e que muito provavelmente se refeririam a aves em passagem, porque não há um histórico de milhares pretos a nidificar no Algarve. Eles passam pelo Algarve em migração, quer na primavera, quer no outono, eu já os vi lá nessas duas épocas. O Atlas anterior tem várias bolinhas pequenas, como eu disse, só tem uma confirmação, e este terceiro Atlas, que eu não sei que filtros é que usou para depois incluir ou excluir as aves em migração, acabou por ter uma data de bolinhas vermelhas que correspondem essencialmente às zonas onde a espécie tinha sido observada, talvez em passagem. Portanto, havia de facto uma confirmação no Atlas anterior e neste caso não há, portanto, perdeu-se uma confirmação numa quadrícula no Algarve, mas uma confirmação a menos para mim não é uma regressão acentuada. Eu acho que o milhafre preto no Algarve, tanto quanto eu sei, nunca foi um nidificante abundante. Houve menos registros, mas eu acho que são menos registros em passagem. Portanto, eu em relação ao Algarve não concordo muito com esta interpretação, como disse, mas enfim, não tenho mais elementos sobre as observações concretas que me permitam, digamos, fazer uma análise mais fina. Achei curioso uma questão sobre esta ave que não quis deixar agora de referi-la, temos aqui mais uns minutinhos para discutir isto, que é o seguinte, quando consultei aqui a informação da espécie, uma das coisas que eu consultei foi os predadores que estão identificados, típicos para esta espécie. E aparece o ser humano, como costuma aparecer muitas vezes, aqui até curiosamente indicado, muitas vezes com situações acidentais, não é? Porque esta espécie, por exemplo, também gosta de caçar em estradas, etc. E de vez em quando há atropelamentos e coisas do estilo. Mas o outro predador do milhafre preto é o milhafre preto. Ou seja, eles, pelos vistos, predam os ovos dos congêneres. Eu essa parte não tinha lido, mas sei que isso ocorre noutras espécies. Não me surpreende completamente na medida em que isto é uma ave muito oportunista. Em termos alimentares, aliás, como referiste, eles andam muito a patrulhar as estradas. Eles aprendem, estes e os reais, aprendem que as estradas têm frequentemente animais mortos, que são sobretudo mamíferos, não é? Que são vítimas de atropelamento, mas também pequenas aves, e portanto eles muitas vezes deslocam-se ao longo das estradas para trás e para diante, à procura de animais atropelados, também, e às vezes são eles próprios vítimas de atropelamento. Também vão a aterros sanitários, portanto, como acontece com as cegonhas. Também andam às vezes a voar sobre os planos de água. Aliás, a primeira vez que eu vi esta ave, como disse no início, foi ao pé de uma albufeira, no Alentejo. Eles andam a patrulhar a superfície da água à procura de peixes mortos ou até de peixes vivos que estejam distraídos. Portanto, eles é um bocado o que vier à rede é peixe Tudo o aqui que é. no sentido lato do termo, não estou só a falar de peixe. E, inclusivamente, houve um estudo feito há uma série de anos no Concelho de Arraiolos, que fica no distrito de Évora, e que foram analisados restos alimentares de 12 casais de milhafres e que permitiram identificar 110 presas. E verificou-se que o coelho bravo tinha uma presença bastante relevante na composição da dieta. Só que, atenção, este estudo foi feito em 1999,
e eu penso que desde então as populações de coelho caíram bastantes. Portanto, eu não sei se hoje em dia a dieta deles, o coelho terá uma percentagem tão grande. Mas, portanto, verificou-se que o coelho era uma presa relevante e que, além dos mamíferos, havia o consumo de algumas aves, peixes, répteis, anfíbios e crustáceos. Portanto, uma dieta muito variada, muito oportunista. Eles alimentam-se daquilo que aparece. E olha, se calhar se encontrarem um ninho da mesma espécie, não dizem que não, porque é mais uma refeição. Portanto, aquilo que tu disseste, como te disse, numa espécie tão oportunista, não me surpreende. Aliás, até me questiono se eles virem um ninho, se eles têm noção que é da mesma espécie, ou então, olha, viram um ninho, vão já aos ovos, vai tudo. Uh, não Menos sei, não, não, concorrência não também. sei como. Menos Não percebi. concorrência que resultará daí também, com certeza. Sim, pois pode ser visto nesta ótica, embora a verdade é que eles são coloniais, por exemplo, em Coimbra, e aí nunca ouvi dizer, também não andei a estudar a colónia, mas nunca ouvi dizer que eles aí andassem enfim, a atacar e a consumir ovos dos ninhos do vizinho. Já agora só uma nota ainda sobre a expansão que há pouco me esqueci de referir, mas para além desta expansão para o Noroeste, eu sei que há não muitos anos, talvez há 20 ou 30, houve uma expansão importante para a zona de Aveiro, onde não havia, porque há 40 anos praticamente não havia milhafres em Aveiro e depois eles ocuparam a zona de Aveiro, onde hoje em dia também há umas centenas deles, uns 200, ok? Portanto, o litoral centro hoje em dia quer em Aveiro, quer em Coimbra, é uma região muito importante em termos quantitativos para esta espécie no nosso país. Sim, senhor Gonçalo, vamos terminar a conversa. Agradecer a todos os que nos ouviram. Agradecer também ao Gonçalo partilhar aqui connosco o seu conhecimento e despedimos até a próxima E conversa. agradecer ao Zé pela paciência de estar aqui a fazer estas entrevistas, que já vamos com O 160, o meu contributo é mais simples. mas também tens que estudar para fazer as perguntas como deve ser, não é? Também é Uh, verdade. e um bom entrevistador tem que se preparar e agradecer às pessoas, muito em especial àquelas que já ouviram as conversas todas, que eu sei que as há, porque já recebi feedback de algumas pessoas a dizer que já ouviram as conversas todas, mas agradeço a todos, independentemente de terem ouvido as conversas todas ou não. Se falharam algumas, já sabem, elas estão disponíveis no nosso canal YouTube Aves de Portugal. E aproveito para referir que também temos um webinário, está lá a gravação, feito a meias entre mim e o Alfonso Godino, chamado Milhafres de Portugal, que também está a gravação lá no canal. Poderão ouvir para aprender mais sobre o milhafre preto e o milhafre real. E por aqui me fico, porque já vamos para lá da hora. Obrigado, até à próxima. Até à próxima.